Boa noite. A pouco mais de 4 dias da apresentação do Orçamento do Estado de 2019, importa perceber se Portugal arrisca entrar de novo numa deriva despesista, com promessas insustentáveis de aumentos de salários, de pensões e benefícios sociais, ou se, pelo contrário, as reversões de políticas de austeridade e os benefícios já anunciados para grande parte das famílias se é perfeitamente acomodável no Orçamento de Estado e se o Governo pode ir ainda mais longe em ano de eleições europeias e legislativas, mantendo o déficit controlado dentro dos tratados europeus. Importa também perceber se os impostos sobre as famílias e as empresas podem descer mais que o previsto e de que forma é que o Governo vai compensar os riscos de subida dos juros na Europa, o efeito do agravamento financeiro na Itália, o aumento do preço do petróleo e outros riscos externos que já estão bem à vista no horizonte. São os temas para a conversa e para o debate com João César das Neves, economista, professor universitário, autor, acaba de lançar o livro As 10 Questões do Interlúdio, a economia portuguesa na era António Costa. Já vamos falar em detalhe desta obra, vamos à apresentação dos convidados. Carlos Lobo, fiscalista, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, participou na elaboração de vários orçamentos do Estado. Tiago Caiado Guerreiro, também fiscalista e advogado conhecedor da realidade das empresas portuguesas. E também Luís León, fiscalista, partner da consultora Deloitte. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Começo por si, professor. Acha que este orçamento, com estas promessas de aumento da massa salarial através de descongelamentos de carreiras, uma verba que é mais pequena, mas que também promete aumentos no próprio salário, portanto, na base, aumentos salariais, aumentos de pensões, mais aumentos de pensões sobre os que já aconteceram nos anos anteriores e aumentos de benefícios de várias ordens, nomeadamente sociais, é um orçamento sustentável? Pode ser. Não é necessário que não seja, diria eu. Enfim, estamos em ano de eleições, portanto, quer dizer, se não é agora, não se fazia. Nenhum governo de um país democrático podia, nesta altura, fazer outra coisa, acho eu. Portanto, ninguém pode criticar o governo por fazer isso. A situação, enfim, o avanço na redução do déficit foi espantosa, mais do que qualquer pessoa previa, e há folga para fazer essas coisas. É verdade que não se pode exagerar, mas penso que o governo criou já um clima que é inesperado, digamos, para um governo de esquerda, mas de facto um clima onde está à espera que o governo seja cuidadoso com o déficit. Portanto, ninguém aceitaria neste momento, em termos políticos, que o governo precisasse fazer loucuras. Seria uma falta de coerência. E, por outro lado, tem alguma folga. Enfim, o crescimento não deve abrandar muito. Portanto, este crescimento chega para dar alguma coisa. Portanto, penso que não é esse o problema. Acho que há problemas gravíssimos na economia portuguesa. E já lá vamos. Mas nós assistimos em 2009... e até 1999, mas sobretudo em 2009, há precisamente 10 anos, aquilo que foi um orçamento que era contrário a tudo aquilo que era a recomendação, porque tinha havido já um primeiro impacto da crise financeira, que já se tinha transformado numa crise económica e que já se via que iria transformar-se numa crise das dívidas e houve uma insistência e aumentaram-se salários, deram-se benesses, não se cuidou de cortar a despesa e depois foi a catástrofe que se viu. 2019 arrisca-se a ser 2009 ou estamos numa etapa muito diferente? Bem, eu penso que há duas coisas, ambas são duas variantes da mesma coisa, que são completamente diferentes. Em primeiro lugar, a economia mundial estava derrocada. E esse é que é o ponto. Enquanto a economia nos for puxando, enquanto os outros países nos forem puxando, isso vê-se muito claramente na economia portuguesa, que está essencialmente a ser puxada lá por fora, enquanto isso acontecer, nós vamos com o balanço e não há problema. No dia em que a economia inverter, aí teremos problema gravíssimo e o déficit dispara outra vez. Não é o que está previsto, pode acontecer, ninguém sabe o futuro, mas não é previsível. E nessa altura até havia uma desculpa, digamos assim, porque a própria União Europeia dizia para os países terem que gastar dinheiro para compensar a crise, quer dizer, quando está numa recessão... Mas era para os que tinham essa possibilidade, nós não Pois, mas nós podemos usar o argumento de dizer que nós também queremos, porque... Claro, mas foi a falácia que se usou. Mas até havia, nessa altura, uma atitude diferente da União Europeia relativamente aos déficits, por causa da crise internacional. Neste não é o quadro agora. E, portanto, se as condições internacionais se mantiverem, coisa que, enfim, ninguém está a prever uma catástrofe daquela dimensão... Quer dizer, alguns já estão a prever, mas isso é outro ponto da nossa conversa. Mas mesmo que as coisas corram muito mal, dificilmente poderão reproduzir aquilo que foi a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não é provável que haja a segunda maior crise da Segunda Guerra Mundial a distância de 10 anos. E, portanto, não é provável. Agora, nós estamos com uma fragilidade enorme, é verdade.
Portanto, qualquer coisa que aconteça internacionalmente nos vai afetar muito. Mas, em princípio, não é esse o cenário e, portanto, o Governo estará a jogar bem, se nesta altura começar a partilhar algumas dessas coisas, num ano eleitoral. Diz que está a jogar bem, mas, portanto, não é um orçamento eleitoralista, apesar de ter medidas que agradem a muita gente. É um orçamento eleitoralista porque estamos em eleições, quer dizer, nenhum governo que não seja, digamos, ditatorial pode, nesta altura, fazer outra coisa que não seja um orçamento eleitoralista. Não é? Temos que ser sensatos nestas coisas. É evidente que o governo vai ter que, é agora que vai capitalizar estas coisas todas para dar. Então é eleitoralista, mas sustentável face ao que se conhece. O problema, a sustentabilidade não se mete num ano, não se mete nos meses. E, portanto, o Governo criou uma dinâmica, que é uma dinâmica que ninguém estava a contar. Aliás, era ao contrário da dinâmica que eles tinham anunciado, porque eles iam acabar com a austeridade. Foi isso que foi anunciado. Essa frase ficou sempre. Pronto. Mas não acabaram com a austeridade, aumentaram a austeridade. Não é? E conseguiram aumentar a austeridade sem grandes custos para a economia, porque a economia estava a crescer, já vinha a crescer, aliás, 2 anos antes deste Governo lá chegar. E, portanto, graças à dinâmica da economia, eles puderam aumentar a austeridade, baixar significativamente o déficit, que agora dá-lhes folga. Portanto, a coisa foi bem feita, digamos assim. E, portanto, essa folga é para usar agora, em termos eleitorais, é evidente, não esperaríamos outra coisa face à natureza dos governos e dos partidos que os suportam. Carlos Lobo, as mesmas perguntas com este conjunto de dinheiro que, aliás, é quantificável. O próprio António Costa já o disse publicamente e Mário Centeno também já o disse e pormenorizou 750 milhões de euros para pagar progressões de carreiras e outras benesses dentro dessa área das progressões e mais 50 milhões para aumentos, apenas 50 milhões, mas o conjunto já é 800 milhões, depois mais aumentos de pensões e mais um aumento do mínimo de existência social, portanto, redução de IRS para mais famílias. Isto tudo é acomodável, é sustentável e não é eleitoralista ou é? Boa noite. A questão é uma questão de opções políticas, não é? O Governo, desde o início, desde que tomou posse, desenvolveu uma estratégia chamada de devolução de rendimentos, não é? Quer a nível do IRS, quer ao nível da função pública, quer ao nível dos próprios pensionistas. E foi uma política que foi sendo prosseguida de forma coerente, não é? Com o programa eleitoral na altura do Partido Socialista e que foi desenvolvendo. Seria muito estranho que num ano em que nada obrigasse a fazer algo em contrário, alterasse a sua trajetória nessa medida. Por isso é uma questão... é ano com 2 eleições, uma europeia e outra legislativa. Mas é uma questão de decisão política, ou seja, o Governo, quando toma as decisões, tenta sintetizar quais são os interesses da população, dos seus eleitores. E, efetivamente, no seu juízo de decisão, tenta, obviamente, tomar a melhor decisão, quer ao nível da prestação de bens e de serviços, nomeadamente vencimentos, quer ao nível da estrutura de impostos. E tenta fazer esse juízo de uma forma estável. Eu não concordo relativamente à questão da austeridade, ou seja, só para discordar. Porque isto também é um debate, vamos em frente. Exato. Eu acho que estamos a ser muito dogmáticos quando estamos a falar das questões da austeridade versus libertinagem, não é? Em termos de libertinagem orçamental. Eu acho que estamos aqui a falar... Acho que nós esquecemos uma palavra que o professor Sousa Franco usava muito, que era a questão do rigor orçamental. Ou seja, a questão do rigor. É, basicamente, existir confiança na projeção que é realizada, nas projeções de crescimento. Lembro-me que na altura, no início da tomada de posse do Governo, sempre se criticou as previsões de crescimento e todas as projeções macroeconómicas. Ninguém está a colocar em causa. Aliás, o Governo, nesta medida, até está a ser mais conservador do que algumas das entidades reguladoras, não é? Em termos. E, por isso, temos a questão do rigor. Agora, e também não podemos esquecer que a projeção do orçamento previsto é de 0,2 ou 0,0, não é? Não é? Ou seja, é um déficit extraordinariamente baixo para a nossa... Mas nós nunca deixámos de ter déficit depois destas crises todas e destes anos todos em que continuámos a somar dívida, não era a altura já de termos um superávit? Repara, nós não precisamos de não ter déficit para ir reduzindo dívida. Ou seja, desde que haja um crescimento económico e uma trajetória positiva da economia, não é necessário termos uma... Certo. Ou seja, a teoria dos orçamentos cíclicos... A teoria dos orçamentos cíclicos não é verdadeira, em valor absoluto, mas em valor relativo é a teoria dos orçamentos cíclicos de superávit déficit
podem ser bastante apetecíveis em países desenvolvidos, não é? E não em países em estádios intermédios de desenvolvimento ou em estados inferiores de desenvolvimento, como é Portugal. Ou seja, precisamos de despesas de investimento, ainda estamos num processo de catching up, de convergência, por isso é sempre necessário aqui alguma margem de investimento. Agora é uma questão de opção política. Obviamente sabendo que se nós quisermos prestar mais, não é? Também vamos ter que exigir mais, ou seja, em termos de impostos. E aqui a questão é mesmo esta. É este juízo de equilíbrio entre impostos e despesa. E este juízo é equilibrado no orçamento que aí vem, eu penso que o Governo vai apostar numa estratégia de estabilidade fiscal. Eu acho que vai ser um orçamento com poucas novidades na área fiscal. Ou seja, vai ser... pelas declarações, o Sr. Ministro das Finanças já falou da questão do pagamento especial por conta e da reestruturação do pagamento especial por conta, e não existem grandes matérias, não é? Não existem grandes situações, não acredito na história do IVA da eletricidade, da redução do IVA da eletricidade, acho que isso é uma miragem completamente impossível de atingir face à despesa que isso significaria, mas é uma questão de juízo. Agora, portanto, o que nós temos que pensar... sustentabilidade neste exercício à partida. A questão é a seguinte, nós nunca podemos falar de despesa sem falar de receita e nunca podemos falar da receita sem olhar para a despesa. Ou seja, e é esta ligação, é este mix, este bundle de articulação entre receita e despesa que tem que ser repensado. E outra coisa... Nós temos que ultrapassar, de uma vez por todas, penso eu, para bem do país, esta ótica de caixa, ou seja, esta ótica de orçamento de caixa simples, ou seja, tenha despesa, tenha receita. Temos que começar a pensar numa ótica de criação de valor. Um pouco como o FMI hoje emitiu o relatório sobre os ativos do Estado. Por exemplo, Portugal não tem um balanço do Estado. Não é? Falta. Eu não sei Tem muitos balancinhos de institutos. Não, a questão não é esta. Imagina a questão. Imagina esta questão. Incêndio do Pinhal de Leiria. Propriedade pública. Não é? Imagine-se. Arde o Pinhal de Leiria. Em termos orçamentais, isto é positivo ou é negativo? É uma desgraça. Perdeu-se capital. Sim, perdeu-se capital, mas efetivamente já viu o que se poupa em limpeza de florestas e em despesas de manutenção durante uma série de anos. Porque isso vai provocar uma grande discussão aí entre... Mas a questão é esta, ou seja, a criação de valor hoje em dia, ao nível das finanças públicas, não é recompensada. Ou seja, na prática estamos sempre a gerir uma questão de receita e despesa e de fluxos de caixa. Nós temos que dar o passo evolutivo no sentido de que a criação de valor seja efetivamente incrementada. Quando nós falamos da... Mas dentro do exercício que é o que classifica de caixa, não acha desequilibrado nesta altura? Não, repara, a questão não sou eu. Se a previsão de orçamento, se a previsão do déficit orçamental é de 0,2 ou 0,0, não é? Na prática... Não é? Não, a minha pergunta tem a vista 2009, em que havia uma previsão de 2% e depois foi... Mas eu era o secretário de Estado... Mas eu era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 2009. Por isso é que está aqui e eu estou a fazer a pergunta. Mas repare, no momento em que eu cessei as funções de secretário de Estado, e só posso falar disso, e foi em setembro, o déficit que nós tínhamos na altura era de cerca de 4%, ou seja, em termos de... Já era o dobro do previsto. Já era o dobro do previsto, mas atenção, nós tivemos uma hecatombe orçamental. E, efetivamente, é verdade. A União Europeia, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu deu instruções expressas aos países para compensarem os efeitos da crise com despesa pública. Agora, se ela foi feita da forma mais criteriosa e mais... Já nos leva a uma outra questão. Mas, efetivamente, aí é que estávamos mesmo em águas nunca antes navegadas em termos da própria projeção. Mas eu concordo com o professor César das Neves. Não antevejo no próximo ano... Não é eleitoralista este orçamento no sentido negativo. É porque atende a franjas de eleitorado. Primeiro, eu não posso fazer... Primeiro, nós não conhecemos o orçamento. Ou seja, estamos a falar de uma expectativa e de expressões. Dos que se conhecem. Também não... Eu não sei o que é um orçamento eleitoralista. Ou seja, porque depende do eleitorado. Pode haver eleitorado que preza o rigor, a contenção e a austeridade, e há outros que advogam a parte mais expansionista do consumo. Por isso, eu não consigo generalizar o conceito de eleitoralista. Já voltamos à conversa. Tiago Caiado de Guerreiro, as mesmas perguntas. Bom, o que vale é que eu sou técnico, não sou político. Nós, no sentido de cidadania, somos todos habilitados a dar opinião política. Exatamente. Não é? A minha opinião é que este orçamento é um orçamento que está num ciclo positivo
e que o que devia estar a fazer era exatamente o contrário. Era estar a criar condições de competitividade, devia controlar a despesa pública e não manter-se num sistema de cativações, que as cativações, por simplesmente, não são uma forma de gerir o que é que seja. Nós vemos, por exemplo, desde os transportes à saúde, etc., tudo a falir. E por isso o que devia estar a ser executado era completamente diferente. Era, se queriam beneficiar os portugueses, quanto muito devia haver uma redução no IRS e no IRC, que era geral, que abrangia todos os portugueses e diminuía a intensidade dos impostos que nós temos cá em Portugal, que é elevadíssima. Nós temos impostos tão elevados para as pessoas que muitas pessoas saem de Portugal para conseguirem ter mais rendimentos, recebendo praticamente o mesmo que recebem cá em Portugal, mas recebem mais 50% ou 60% devido à intensidade dos impostos que cá temos. E relativamente às empresas, devíamos estar a desonerar também os impostos sobre as mesmas, dado que internacionalmente, através, começou os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, etc., a reduzir o IRC e captam todos esses fluxos de investimento. Atenção que Portugal tem-se desindustrializado e tem existido um pouquíssimo investimento produtivo. Por isso, este Orçamento de Estado devia concentrar-se nisso. E depois devia concentrar-se também a um conjunto de reformas estruturais. E essas reformas estruturais... Por exemplo, nós temos aqui, relativamente à despesa pública, era necessário repensar a despesa pública, devia ser um orçamento de entradas e saídas, para saber o que é que cria riqueza dentro do Estado e o que é que não cria riqueza, responsabilizando os agentes nessas mesmas áreas e suprimindo tudo aquilo que não é necessário. Avaliação do output, um palavrão em inglês para dizer quanto vale o que foi produzido pelo Estado em serviços e em bens prestados à comunidade. E, naturalmente, depois premiar as pessoas, os agentes dentro da própria administração e dentro das próprias áreas que criam mais riqueza, não é? Por isso teria que haver uma forma muitíssimo mais transparente de reconhecimento da riqueza. Isso é uma contabilidade mais empresarial, por assim dizer. Uma contabilidade mais empresarial, mas nós, sabe porque é que não querem introduzir uma contabilidade empresarial? Porque querem manter aquelas zonas totalmente negras em que não há verificação dos gastos, dos resultados, que é uma tendência de política nacional, não é? 50% do orçamento ou mais não é sequer medido para que é que serve. E normalmente discute-se as grandes linhas do que vai ser feito e depois o executado ninguém o discute, já passou, só se discute se houve déficit ou não. O executado não é verificado. E há uma coisa que, naturalmente, o Estado tem todo o direito, quem está no governo tem todo o direito de escolher as políticas e como é que vai fazer as suas opções. Mas tem que haver um pensar Portugal a mais longo prazo. Eu tenho muito medo que, num a 2 anos, e muita gente fala disto, se vai verificar uma nova recessão. Aponta-se muito para 1 a 2 anos. E com o nível de despesa pública... Uriel Robini, que foi o Prémio Nobel da Economia, que já diz... E muita gente na banca. Não foi. Então corrijo o que disse com a ajuda do professor João César das Neves. E muita gente na banca de investimento internacional acha que pode vir aí uma quebra muito grande da Bolsa. Mas esse economista, que é bem conhecido, prevê o ano 2020. Exatamente. E muitos prevêem esse ano. Mais ano, menos ano. E nós temos uma despesa pública muito grande, muito rígida. Por exemplo, temos as empresas com um grau de endividamento elevadíssimo, as famílias a aumentarem o seu endividamento, o Estado que não diminui praticamente a dívida externa, não é? E como é que nós vamos gerir isto com o agravamento das taxas de juros, que já começamos a ver, e com uma recessão? E, por exemplo, não criamos mecanismos nem para as pessoas nem para as empresas para reduzir o seu endividamento de forma a que seja sustentável. Nós temos, por exemplo, empresas extraordinariamente fragilizadas porque não têm capital e não criamos verdadeiramente medidas que lhes permitam capitalizar. Embora a CIP tenha feito várias propostas que são extraordinariamente pragmáticas. Por isso, o que eu acho é que é mais um orçamento eleitoralista, mas é mais um empurrar para a frente e depois, quando vier a crise... salve-nos Deus, mas provavelmente temos uma intervenção mais do FMI. E o teu adjetivo eleitoralista, neste caso, não era no sentido de aceitação natural das regras de jogo democrático, em que é um governo apoiado por partidos que naturalmente dará mais benesses nesta altura, é no sentido de que pode desequilibrar o conjunto, é isso? Pode desequilibrar o conjunto e que devíamos estar a preparar-nos, estruturarmos-nos para ser mais competitivos. Não se fala de competitividade praticamente no Orçamento de Estado, que é a coisa mais importante de um país, não é? Sim, isso está mais no Plano Nacional de Reformas e noutro tipo de documentos, nas grandes opções do plano.
Nós temos produtividade negativa no segundo semestre de 2017, no início deste ano também tivemos produtividade negativa e nós já temos uma produtividade extraordinariamente baixa. O nível de investimento das empresas para repor o seu capital não é suficiente sequer para repor o capital. Por isso, não acho que tenhamos aí uma direção maravilhosa. Não é? Traduzindo de forma grosseira e correndo o risco de ser corrigido por questão aqui os especialistas, aplicámos mais recursos para produzir a mesma unidade, portanto a produtividade foi menor. Exato. E agravamos... Essa é a grande discussão que falta fazer. E agravamos despesas que são rígidas e inflexíveis. Luís Leão, todos estes pontos de que falámos até agora levam-no a considerar que há um risco do que já se conhece do orçamento, ou aquilo que está pré-anunciado, e em alguns casos, em concreto pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças, são medidas perfeitamente acomodáveis e sustentáveis e podem, de facto, surtir efeito sem desequilibrar o conjunto, estando a falar de aumentos salariais, de progressões de carreiras, e nomeadamente do mínimo de existência fiscal. Portanto, em todos esses aspectos que já se conhecem, acha que há equilíbrio de conjunto, há riscos, zonas de risco? Bom, antes de mais, boa noite, muito obrigado. Nós não podemos olhar para o Orçamento de 2019 esquecendo que este é o orçamento do fim de uma legislatura. E nós já temos 3 anos de execuções orçamentais que nos mostram que, quer por via das cativações, como falou o Tiago, quer por via de aumento de impostos, porque do ponto de vista da receita do Estado, é verdade que se baixou o IRS, mas aumentaram-se todos os impostos indiretos, que mais do que compensar o efeito do IRS. Por isso, neste exercício de execução orçamental dos últimos 3 anos, mostra que o Governo e os partidos que têm suportado o Governo são apologistas de cumprimento das metas do déficit e eu presumo que o Presidente do Eurogrupo não deixará o Ministro das Finanças português não cumprir as metas orçamentais para 2019. Tem 2 chapéus. Agora, quais são os grandes desafios que nós temos quando olhamos para o Orçamento do Estado em Portugal? Nós temos uma carga fiscal que rondará os 35% do PIB, situa-nos mais ou menos a meio dos países da União Europeia. Quando ponderamos isso pelo PIB per capita, estamos no top 3 ou top 4, de acordo com o exercício que fizemos na Deloitte muito recentemente, o que coloca no seguinte patamar, em termos de carga fiscal, até é razoável face aos outros países da União Europeia. Quando isto é ponderado pelo PIB per capita, quer dizer, pagar 40 em 100 é diferente de pagar 40 em 1000. E por isso o peso que está no bolso de todos os portugueses já é elevado. O que faz com que não seja muito fácil aumentar a carga fiscal em Portugal. Por outro lado, há aqui um exercício que é, parece que todos nós já aceitámos que a carga fiscal passou de 30% para 35% do PIB desde o início do período de ajustamento até hoje, porque mais décima percentual para cima ou para baixo é nessa ordem de grandeza que está. Quando olhamos para o lado da despesa, a despesa é rígida e nós em Portugal aumentar a despesa conseguimos sempre, reduzi-la é um tema ligeiramente diferente. Reduzi-la tem que vir sempre alguém de fora. Pelo menos é o que diz a nossa história. É o que diz a nossa história. É o que diz a nossa história. E no meio de todos estes constrangimentos, há aqui um indicador que ainda não falámos à volta da mesa, que é nós temos que ter um rácio de dívida sobre o PIB de 60% e estamos perto dos 120%. 119, 118 ponto qualquer coisa. Portanto, o nosso caminho não é só o de ter um déficit abaixo de 3%. Nós temos que ter um déficit abaixo de 3% e temos que ter um rácio de dívida sobre o PIB na casa dos 60%, que vai levar anos. O professor César das Neves se calhar fará as contas muito melhor do que eu, mas eu arriscaria, estamos a falar da casa das décadas, não é de uma legislatura ou 2. E, portanto, estes são os constrangimentos orçamentais totais que o Governo e qualquer Governo enfrentará e, por isso, aqui acho que concordo com o que diz o Carlos, não se estimam grandes alterações para o Orçamento de Estado, sobretudo porque Portugal não se pode arriscar a cometer grandes aventuras e, por isso, Portugal tem que ter um exercício orçamental para 2019 comedido, onde vamos ter um déficit seguramente muito perto de zero, se não se conseguir atingir o zero. Agora, também, como diz o professor César das Neves, e bem, nós andamos muito a reboque da conjuntura internacional. O nosso certo, PIB mas depende muito prevendo de fora. que as várias coordenadas externas podem degradar-se, ou pelo menos algumas delas, não era melhor termos já um superávit para, precisamente, ter uma almofada para combater o que viesse de fora, dar cabo do que foi conseguido cá dentro?
Bom, aí se calhar à volta desta mesa concordamos todos que melhor era ter superávit para aí já há 30 anos. Então, mas se agora havia essa possibilidade, porque é que há de distribuir-se tudo e não guardar uma parte para conseguir esse superávit? Adorarei ouvir o José fazer essa pergunta ao Ministro das Finanças. Claro, isso é na primeira oportunidade, mas nós que observamos esta realidade e os convidados que têm precisamente instrumentos mais específicos para poder analisá-la, por isso é que eu faço a pergunta. Não era a altura de termos o superávit já há 1 ano ou 2? Se nós olharmos para aquilo que é o contexto da Assembleia da República hoje, com alguns dos partidos que suportam o governo, que têm sido historicamente contra o cumprimento das metas de Bruxelas, nós temos um orçamento de Estado que estará com um déficit muito perto de zero, se não chegar mesmo a zero, de acordo com aquilo que se vai falando, já é muito positivo e já é uma evolução histórica para Portugal nestes anos de democracia. É justo reconhecer e lembrar as palavras do Presidente da República que eu recordo e recordarei como aquilo que foi o balanço destes anos em que ele disse: não está provado que os partidos que apoiam o governo contribuíram para violar os tratados, pelo contrário, está provado que contribuíram para respeitar o que os tratados europeus pediam. Portanto, esta é a súmula melhor do que aconteceu até agora, portanto, isso é de registar pela positiva. Mas na nossa conversa que estamos a ter aqui, e em questões da austeridade e de existência da austeridade, eu verifico que o maior pacote da austeridade, e essa sim, que é completamente tem o efeito exatamente contrário à progressividade nos impostos, que respeita os mais pobres e tributadores mais ricos por definição, a um pacote de austeridade que foi o maior, que foi posto pouco depois do seu governo, Carlos Lobo, que é o do IVA, que subiu na altura do vosso governo, desceu de 21 para 20 e depois em 2010 subiu de 20 para 21 e no mesmo 2010 subiu de 21 para 23. É o mais antiprogressivo que existe, porque apanha rico e pobre e proporcionalmente no orçamento do pobre faz mais moça. Mantém-se esse pacote de austeridade e ninguém fala dele. Estou correto na minha análise? Convém lembrar sempre que os impostos indiretos são reconhecidos na gíria pelos impostos da anestesia, porque são aqueles impostos que nós pagamos... Este é especialmente gravoso no sentido que socialmente abrange os mais pobres. Abrange a população toda e, portanto, proporcionalmente atingirá as famílias com menos rendimentos mais do que as famílias com mais rendimentos, embora percentualmente também as famílias com menos rendimentos vivem muitas vezes num tipo de consumo do IVA das taxas reduzidas do setor alimentar, saúde, educação e menos dos altos bens de consumo. A verdade é que muitas vezes as ideologias têm que ser colocadas um pouco à parte e ser-se às vezes um pouco mais pragmático. Convém lembrar que nós estamos num país onde metade da população portuguesa não tem rendimento suficiente para pagar IRS, é cerca de metade, e por isso quando um Estado precisa de receita, tem as ferramentas que estão à sua disposição e os impostos indiretos são uma ferramenta fácil, são uma ferramenta imediata. O aumento da taxa do IVA muda a receita do Estado no mês seguinte, o aumento do IRS tem o efeito da calagem. Repare, o ISP também dá rendimentos logo a seguir. O ISP, portanto, o adicional não vai desaparecer. Os indiretos. Repara, o IRS foi reduzido no Orçamento de Estado para 2018, a taxa de IRS de 2 escalões, com a introdução dos 2 novos escalões. Quando é que se vai sentir o efeito dessa redução do IRS em 2019? Não se mexeram as tabelas de retenção na fonte e por isso... Desculpe lá, para as pessoas perceberem que eu acho que as pessoas nunca tiveram noção, o que é que isso desagravou em percentagem em relação à taxa de tributação IRS que existia? Muito pouco. Depende 10%. Das famílias mais baixas. Estamos a falar de desagravação, da separação de 2 escalões. Nas simulações que a Deloitte fez o ano passado, estávamos a falar de alguns pontos percentuais, 5%, 5 pontos percentuais. Não mais do que isso, e portanto não reverteu o célebre aumento de impostos, enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar. Bem, isso não é preciso fazer simulações, basta olharmos para os dados da execução do IRS. Portanto, a existência de que existe a austeridade... Continua. Basta vermos a execução do IRS. O IRS pré-aumentos de 2013 andava na ordem de grandeza entre os 9,7 e 10 mil milhões de euros e desde então está nos 12,7, 13 e estima-se que a execução orçamental deste ano será 12,7, 12,8. Portanto, efetivamente, essa austeridade e é essa somada com os impostos indiretos
que dá os 35%, grosso modo, do PIB, essa veio para ficar e tão depressa não nos vamos ver livre dela. Bom, notícia desta quarta-feira, a Bolsa de Wall Street teve uma forte baixa. O principal indicador industrial, o Dow Jones, caiu 3%. O indicador tecnológico, o Nasdaq, caiu 4% e o índice mais global, o Standard & Poor's 500, tombou 3,2%. Quedas muito expressivas que fazem regressar os receios de uma instabilidade que pode contaminar o setor financeiro, como se viu nos últimos anos da grande recessão. Meus senhores, eu fiquei preocupado com esta notícia, sei que tem a ver com a Itália, mas já houve um ensaio destas quedas na Bolsa no primeiro semestre. Professor, isto é para ficar ou é apenas um fenómeno? Quero simplesmente dizer que está tudo muito nervoso. O que 10 anos depois da crise é um bocadinho esquisito. Mas ainda está tudo muito Estas quedas, eu não me lembro de quedas destas já há bastante tempo. Isto é sobretudo muito surpreendente porque nós estamos com a política monetária que grande parte dela ainda está determinada por aquilo que aconteceu em 2007, 2008. Não é? Portanto, nós ainda não acabámos, digamos, desligámos o doente da máquina e já começa, primeiro, a ter tempo suficiente para voltar a ter uma recessão, porque as recessões são cíclicas, não é? E, sobretudo, a razão porque não se desligou mais cedo o doente da máquina é porque a economia mundial e, sobretudo, a economia dos países ocidentais está muito nervosa, as pessoas estão com medo. Não é? E porquê? As pessoas estão com medo porque não se fizeram as reformas. Quer dizer, precisamente porque os bancos centrais ajudaram e aguentaram as economias com injeção de liquidez, não houve grandes custos, quer dizer, não houve aquilo que tinha acontecido na Grande Depressão, quer dizer, taxas de desemprego elevadíssimas, tirando 2 ou 3 países, a maior parte dos países, em particular o centro da Europa, os Estados Unidos, etc., saíram rapidamente. A crise, a economia nos Estados Unidos estava a crescer em 2010, a economia europeia estava a crescer pouco depois. E, portanto, estava tudo a correr bem e, portanto, as pessoas, pronto, então vamos continuar. Que é, no fundo, um bocadinho o que o governo de António Costa fez a partir de 2015. E está tudo bem, vamos continuar, porque está tudo a crescer. Não está tudo bem. A crise de 2007 não aconteceu por acaso. Pode dizer-se que a crise de 2007, e que teve particular expressão em 2008, foi não resolvida estruturalmente, mas foi adiada por injeções maciças de dinheiros dos bancos centrais. Foi muito aliviada desta forma, é verdade. E muitos países não chegaram a fazer reformas. Por acaso, Portugal foi dos que fez mais por causa da Troika. Fomos obrigados. As reformas, e muitas delas não chegámos a fazer, estavam lá, mas não foram feitas, e algumas estamos a tentar revertê-las porque eram erradas, entre aspas. E, portanto, Portugal, em geral, a economia mundial está muito frágil, não é? E por isso é que qualquer coisinha dá estes nervosismos, que de facto não são normais, são um bocadinho esquisitos. E depois não é só isso, não é? Quer dizer, proteccionismo do Trump, o Brexit, a China, há 1001 razões. Os nacionalismos em muitos lados, os regimes autoritários, e tudo isso, que aliás é tudo, de alguma maneira, parte do mesmo concerto, digamos assim, pode-se encontrar relações com este concerto, leva a uma grande dificuldade a prazo, não é? Tudo muito nebuloso. Esse é precisamente o tema do seu livro, professor João César das Neves, o novo livro chamado As 10 Questões do Interlúdio, falámos dele no início, tem por subtítulo A Economia Portuguesa na Era António Costa, e depois aqui eu vou ler rapidamente aqui um destaque na contracapa, que é: a síndrome que começou em 2008 permanece e estende os seus tentáculos à atualidade, seja em Portugal, seja no mundo, mesmo que a fase descendente da grande recessão já tenha acabado. Vivemos a recuperação e estamos a preparar a nova queda, a segunda da série, por não termos realmente curado a doença que nos levou à derrocada original. Portanto, António Costa gera este interlúdio e também não resolveu os tais problemas estruturais. Se eu quisesse resumir o livro, eu diria praticamente o que disse aqui o meu parceiro de lado na intervenção anterior. Sim. Quer dizer, nós estamos a olhar para uma gestão orçamental, que é o que estamos a... Mas há uma economia por baixo. E nós tivemos o ciclo, não sabemos quanto tempo é que ele dura, mas certamente estamos na parte de cima do ciclo, que já não cresce muito mais, pode-se manter, mas não é para agora arrancar. Ninguém está a prever uma recessão para o ano, mas também ninguém está a prever um crescimento de 3, 4% na economia portuguesa. Não é? Portanto, vamos andar nisto nos 2 e picos, que é o que andamos há uns tempos. 2 e picos, vamos ver, o FMI fala de 1,8. Pode ser, mas vamos ver, eu estou a ser otimista. Sim. E este período passado, quer dizer, desde que a economia portuguesa começou a crescer em 2013, no final de 2013, não é?
Já lá vão 5 anos. Em cadeia cresceu no primeiro trimestre. Foi logo no princípio. Do primeiro depois, para o segundo, portanto, sim. o completo, no 2013 pode-se dizer que já está a crescer. Portanto, já vão 5 anos disto. E estes 5 anos foram completamente desperdiçados. Foram desperdiçados no capital, foram desperdiçados na produtividade, foram desperdiçados, quer dizer, não aproveitámos. E isto, para quê? Porque as opções políticas foram de voltar a dar aos funcionários públicos, aos pensionistas, são excelentes pessoas, não tenho nada contra eles, baixar o IRS, essas coisas. Portanto, foi esse o objetivo, o objetivo que a folga do crescimento permitiu, e não se tratou minimamente de reforçar a produtividade, de reforçar os salários, de reforçar... Quer dizer, nada disso foi feito. E, sobretudo, o problema mais grave, que é aquilo que nós andamos há quase 20 anos a fazer, que é comer capital. Mas há uma parte dessa devolução que, objetivamente, até pelas leis, pela ciência económica, revertem em crescimento, embora possa não ser considerado sustentável, mas revertem em crescimento. Mas não revertem em investimento que permita aumentar a capacidade produtiva para ser um investimento de longo prazo. Portanto, quer dizer, não se preparou o futuro por essa via. Há um estímulo, quer dizer, o Trump também está a fazer um estímulo à economia. A economia vai agora dar um saltinho, se calhar não, por causa do Wall Street vir abaixo. Mas em princípio isso consegue-se. Gerir a curto prazo consegue-se. O problema é a questão estrutural. Claro. Carlos Lobo, falávamos aqui do que pode ser o embate destas variáveis externas. Está preocupado? Não, é a pergunta mais simples e direta. O mundo é um calo perigoso, não é? Ou seja, sabemos isso, mas estes dados são concretos. Taxas de juros que estão a subir nos Estados Unidos, Banco Central, estão a subir Itália por razões que sabemos, um orçamento não está a ser bem aceito pelos mercados. O Banco Central Europeu também terá que mais cedo ou mais tarde reverter a política de taxas de juros. Portanto, vamos apanhar por tabela em bom rigor. Isto é um dado objetivo. Petróleo nos $80 ou acima e toda a instabilidade que conhecemos, portanto, repare, é mais do que dizer que é um lugar perigoso, digamos. Mas é um lugar perigoso, certo, não é? Certo. E a grande questão é saber como é que nós lidamos com isso e qual é o projeto de Portugal, o desígnio, ou seja, eu concordo, ou seja, nós não temos andado durante as últimas décadas a tentar encontrar um desígnio para o país, não é? Os pequenos países precisam ter um desígnio, não é? Eu estive há pouco tempo, por exemplo, na Estónia, e o desígnio deles é a digitalização, a aposta em novas tecnologias, etc. Eles fizeram um trabalho notável nos últimos 20 anos a mudar o seu paradigma, ou seja, e é isso, o Luxemburgo tem o seu paradigma, a Holanda tem o seu paradigma, a Irlanda tem o seu paradigma. Qual é o paradigma de Portugal? Ou seja, mas isso não pode ser cometida a responsabilidade a um ou outro governo, é todos nós, ou seja, em termos de comunidade política... Mas uns são mais culpados que outros, porque o nosso paradigma é pagar dívidas, claro, e o nosso rendimento nacional bruto, claro, é muito menor que o nosso produto interno bruto, óbvio, mas porque estamos a pagar os erros do passado. Claro, mas nós também somos os componentes da comunidade política relativamente ao que estamos a conversar. Não podemos dizer sempre que os culpados são os outros. Os culpados somos nós, em termos de comunidade política, e temos de ser humildes para... A questão é esta. Grande parte da falha de formação de capital, e isso efetivamente é um problema estrutural da nossa economia, já o era e agravou, resulta efetivamente nós não termos uma política, nem uma tradição, nem uma cultura direcionada para a formação de capital. Aliás, muitas vezes até quem forma capital é considerado como o pecador, não é? Não é? Isso resulta muito da nossa cultura. E, efetivamente, podemos dizer que, eu concordo, o nosso sistema fiscal está efetivamente dimensionado do topo, não é? Obviamente também não temos esse buffer. Tivemos esse buffer em 2009, foi permitido um aumento brutal de impostos. Se nós aumentarmos brutalmente os impostos, mais uma vez, não recebemos mais receita. Ou seja, porque estamos lá para da curva de Laffer, ou seja, em termos da própria operação. Se houver uma nova crise e a tentação for aumentar os impostos, ainda se agrava mais a crise. Sim, nos indiretos isso é claro. Ou seja, mesmo nos impostos especiais, os impostos específicos, não é? Na tributação do álcool, do tabaco, etc. Se aumentarmos a carga tributária, reduz a receita. Nós estudámos isso na UI, ou seja, é claro. Já estamos para lá do ponto ótimo de tributação. Aquela questão do IVA, que ainda há bocado colocou relativamente aos impostos diretos. Isso é uma tendência global. Porquê? Porque os impostos diretos assentam essencialmente sobre realidades móveis, não é? Em termos de... atualmente até as pessoas são móveis. Os impostos indiretos, como assentam numa ótica de localização, é sobre a despesa efetivamente realizada, ou seja, não há deslocalização possível. Por isso, não é só Portugal, são todos os países que estão a assentar a sua
a sua carga na tributação, então, na tributação veio indireta. para ficar essa tendência. Claro, repara... ISP mais alto, IVA mais alto, IMI mais alto e por aí fora. Pronto, é questão... O outro é os imóveis. Quando tudo foge, o que é tributado? É que eles não fogem, são os imóveis. Já reparou que isso traz um problema de classes. Mas eu não concordo com isso, atenção. Ok. É que isso é tirar sobre os que têm alguma coisa. Eu sei, mas a questão é que os liberais do século XIX, anglo-saxónicos, diziam, quando tudo fugir, vai ser tributado quem não foge. Quem é que não foge? Os trabalhadores dependentes e os imóveis. Então tem que haver uma proteção constitucional relativamente à sobrecarga dessas... Por isso é que eu sou visceralmente contra aquela questão do IMI, não é? Sim, e todas essas situações, porque na prática são tributações exageradas, não é? Oportunísticas sobre ativos que ficam ali num âmbito de sujeição que não podem estar. Obviamente que a partir desse momento nós temos que ter uma opção, e a opção é a seguinte: ou reduzimos despesa, e reduzir despesa é fácil de dizer, mas é muito difícil de fazer, devido precisamente à questão da rigidez da despesa. Ou seja, isso sempre temos que reduzir a despesa, mas ela é rígida, é verdade. A grande parte dos aglomerados de despesa são efetivamente rígidos. E temos que, efetivamente, reduzir impostos. Mas quando vamos passar do reduzir impostos, porque, efetivamente, andamos numa sobrecarga tributária, temos que decidir quais são os que vamos reduzir. E aqui é uma questão da opção política. O Governo, desde o início, disse que a opção era o IRS. Não é? Ao contrário do anterior Governo, que dizia que a opção é o IRC. Cada um é legítimo na sua tomada de posição e é julgado por isso eleitoralmente. Efeitos que isso tem sobre a economia. Claro, ok. Mas repara, a questão é a seguinte: o atual Governo, o princípio era, se nós devolvermos, já foi dito aqui, se nós devolvermos rendimento às pessoas individuais, elas vão desenvolver um aumento do consumo que vai efetivamente maximizar o desempenho económico. Obviamente que temos a parte das empresas, mas nós na UI também Nós na UI também fizemos um survey recente e, curiosamente, o que os empresários mais pretendem, para além de que não é estabilidade. Ou seja, a questão da estabilidade fiscal. E que os processos de licenciamento demorem 6 meses e não 6 anos. Eficiência. Luís León, para terminar, não vamos ter então grandes alterações nos impostos para além do que está anunciado neste orçamento, certo? Saberemos na segunda-feira. Antes disso, ninguém sabe. Do que nós esperamos, à partida, foi o que foi até verbalizado pelo Primeiro-Ministro. Portanto, não se espera uma alteração, ele disse-o claramente, dos escalões e das taxas de IRS. O IRC não é para subir, não é para descer, mas também não é para subir. Portanto, desse ponto de vista está garantida alguma estabilidade que falava Carlos Lobo. Repare, no caso do IRC, Portugal deu vários tiros nos pés quando anunciou uma reforma do IRC com uma taxa que era previsível ser de 19% no próximo ano e vamos entrar no próximo ano. E ficou nos 21, mais 1,5, mais 3, mais 6 ou mais 9? Todos os dados internacionais apontam 31,5 com uma taxa portuguesa, porque quando somamos a taxa do IRC, mais a derrama municipal, mais as várias derramas estaduais, chegamos a 31,5, que atrás da França nos coloca na segunda taxa mais alta ao nível da União Europeia, e isso sim dá um sinal para os investidores de, há aqui um país que até tinha um acordo de estabilidade em que a médio prazo a taxa ia reduzir para 19% e estamos muitíssimo longe da taxa de 19%, e isso sim assusta investidores, não só os nacionais como os internacionais, porque mostra que é difícil confiar em Portugal, porque a médio e longo prazo a única coisa que sabemos é que as coisas vão ser alteradas e tradicionalmente sempre para impostos mais altos e não mais baixos. E agora, em jeito de provocação e para terminar, eu vou dizer que não concordei com o fim do pagamento especial por conta para as empresas, porque 60% não pagam IRC, não declaram lucro, mas têm-no por outras vias, porque não apoiam nas contas, e essa tributação que era reversível ou rebatível se as empresas provassem que não tiveram o mesmo lucro e o ónus era delas, foi um mecanismo que foi posto na lei, corrija-me se estou errado, pelo Dr. Sousa Franco, quando ele quis pôr a vossa equipa quis criar um pagamento especial por conta com base em critérios técnico-científicos, com que eu concordava, e houve um senhor que disse assim, pena máxima para a coleta mínima, nunca me esqueci desta, chamada Marcelo Rebelo de Sousa. E agora, nem coleta mínima, nem pagamento especial por conta, eu não estou de acordo. E o Tiago vai-me dizer que eu não tenho razão. Não, eu por acaso não digo. Agora o que me choca mais é, primeiro,
Os 40% das empresas que têm lucros são permanentemente inspecionadas e de uma forma muito, porque essas muito estão violenta. no sistema. Muito, muito violenta. Enquanto que o esforço, e isso está a afetar as empresas, as pessoas estão a desistir de investir e muitas multinacionais estão a sair de Portugal e a centrarem-se em Madrid. Já estavam lá quase todas, mas continuam a sair agora por razões de agressividade fiscal, o que é verdadeiramente mau. Madrid? Sim, é o centro da Península Ibérica, sai de Portugal, em vez de podiam vir estabelecer-se aqui, até com os residentes não habituais, estavam a vir algumas, agora está uma agressividade fiscal muito grande. Portanto, com o Brexit a acontecer sem acordo, vai tudo para Madrid e vem por coisa ou números para aqui. Infelizmente. Mas uma das coisas que era fundamental era, uma vez por todas, como é que há empresas que sucessivamente têm prejuízos e existem? Não é possível. Por isso é que eu acho Ou que um então pagamento são por impostos conta era... elas próprias. Há qualquer coisa que não funciona. Por isso é que um pagamento social por conta é um mínimo de justiça para as obrigar a pagar. Isso. O que eu queria é, então o tipo está sempre a ter prejuízo, inspecionem-no. Agora, o que eles fazem, as empresas que são lucrativas, então se for um bocado lucrativa acima da média, porque é melhor gerida, nunca saem de lá. Porque é mais fácil para o fiscal. Mas isto não faz sentido nenhum. É injusto, é iníquo, é ineficiente. Na verdade, não há outra palavra. Só se me permite. Mas tem que ser só 20 segundos, estamos no fim. Mudou um pouco, não é? Porque em 1998, quando foi esse episódio da pena máxima para a coleta mínima, nós não tínhamos os sistemas de administração fiscal eletrónica que temos hoje. E o e-fatura que funciona bem. Temos o e-fatura, temos o SAF de contabilidade, ou seja, hoje em dia... Só isso dava um programa. Quantas empresas têm vários SAFzinhos? Pronto, mas a questão é a seguinte, mas é possível detectar por via do peça-fatura, ou seja, basta haver um cruzamento, o mundo hoje mudou e, de facto, se calhar a justificação que existia anteriormente para ter essa coleta mínima, não é? Esse valor mínimo, hoje em dia, já não Senhores, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa colaboração. Foi um prazer. E agora, muito rapidamente, sugestões de leitura, precisamente do professor João César das Neves, as 10 questões do interlúdio, a economia portuguesa na era António Costa, é da editora Dom Quixote, acaba de chegar às bancas. De Bruno Maceiros, O Despertar da Eurásia, em busca da nova ordem mundial, uma edição de temas e debates do Círculo de Leitores. Do jornalista, nosso colega Filipe Fernandes, Os Empresários de Marcelo Caetano, os grandes anos de investimento público e privado entre 68 e 74 e As Guerras Imperiais, é da Casa das Letras. O Mistério do Caso de Campolide, 1937, um promissor político morre misteriosamente e por aí fora, é um romance, é o primeiro romance policial de Francisco Moita Flores. E ainda de Edward Wilson, o Homo Creator, o gênio e a perversidade da espécie que dominou o mundo. É uma edição do Clube do Autor. Meus senhores, é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.